pessoal, sejam bem-vindos ao videocast de resultados do terceiro trimestre do Banco do Brasil. Eu sou Janaína Stott, Head de Relações com Investidores, e mais uma vez estou aqui com Marcelo Alexandre, o nosso especialista em RI, para bater um papo com o nosso CFO, Giovanni Tobias. A proposta aqui, pessoal, é que a gente tenha uma conversa bastante objetiva e transparente sobre a nossa performance. E para começar, Giovanni, eu queria endereçar o guidance, tá? Por que fazer uma mudança neste momento do guidance para 2025? Ok, olá Janaína, Marcelo, olá pessoal, todo mundo que está nos assistindo. Se não me engano, esse eu acho que já é o terceiro videocast que nós estamos fazendo para falar do resultado do banco, desse nosso compromisso com a transparência. E essa pergunta, Janaína, nos faz refletir muito o momento que nós passamos este ano. Nós tomamos a decisão dura, inclusive, de suspender o guidance no intuito de entender o que estava acontecendo para poder trazer uma melhor estimativa para o mercado do que esperar em termos de resultado, dado o agravamento do risco de crédito na carteira, principalmente do agronegócio. Retomamos o guidance na divulgação do segundo trimestre e naquele momento, naquela fotografia, era a nossa melhor estimativa do que acreditávamos conseguiríamos entregar para o mercado. Acontece que no decorrer desse terceiro trimestre, é importante pontuar algumas coisas. A primeira delas, nós tínhamos um guidance de custo de crédito apontando para um topo de 56 bilhões de reais. Nós tivemos no terceiro trimestre um evento muito específico na carteira corporativa de grandes empresas, que foi bastante noticiado, inclusive. Então tivemos casos específicos que exigiu de nós um reforço de provisão que não estava no nosso radar. Então, por ali já tivemos ali um descolamento do que seria a nossa melhor estimativa em termos de risco de crédito. Um outro ponto também diz respeito ao segmento do agronegócio, porque nós sabíamos, naquele momento que retomamos o guidance, que tinha um volume grande de vencimentos ainda a acontecer no custeio da safra do ano passado, a safra 24-25, estávamos buscando, junto ao regulador, junto ao governo, mecanismos para nos ajudar, junto aos clientes do agronegócio, repactuar suas dívidas, eventualmente ajustar seus fluxos de caixa. E conseguimos, inclusive falamos lá naquela época, que buscaríamos essas medidas. Teve a medida do Banco Central para tratar especificamente da cura das operações. Depois conseguimos a medida provisória 1314, que nos permite, então, chamar os agricultores para renegociar sob condições já estabelecidas nessa medida provisória. E o que nós observamos é que muitos desses clientes optaram por ficar num compasso de espera. Então, com isso, a gente acaba vendo um recrudescimento dessa inadimplência no terceiro trimestre. E isso também dificultou a gente entregar aquilo que nós estimamos. Então, só para vocês terem uma ideia, nós acreditávamos que todo esse esforço perante o governo com a medida provisória, a gente conseguisse fazer com que as medidas elas chegassem mais cedo nas nossas agências. Só que a medida provisória ela foi editada ali no final de setembro, e ela foi regulamentada apenas no final de outubro, não dando tempo suficiente para nós buscarmos os clientes, chamá-los para vir às agências, para renegociar, pagar aquilo que estava em atraso e começar um novo ciclo. Então acho que o efeito do freio da inadimplência ele ainda não aconteceu, na verdade, né? Não foi visível, pelo menos, nos números, né, Giovanni? Correto, Marcelo. Ainda não foi visível. Mas a gente está bastante confiante de que ele vai acontecer. Tem uma janela aí de atraso e a gente está buscando com toda a nossa força de trabalho lá nas pontas, chamando o cliente para vir negociar. E tem o terceiro ponto, que aí eu gostaria de alertar, e a gente já vem falando isso desde o ano passado, das chamadas recuperações judiciais. Isso é muito ruim para o setor, porque nós vínhamos ali num compasso de controle dessas ações, essas medidas, esses pedidos, até o segundo trimestre. E o que nós observamos no terceiro trimestre foi um crescimento ainda maior de
agricultores entrando com recuperação judicial, motivados por consultorias. Nós temos a medida provisória na rua, e mesmo assim a gente vê agricultores caindo nesse conto da sereia, que eu já falei em outros momentos sobre isso, né? Então, assim, a nossa decisão, em que pese a gente já está quase que no final do ano, foi fazer esse ajuste no guidance para orientar os nossos investidores e os nossos analistas de que, de fato, o controle das despesas de risco de crédito foram além daquilo que nós estimávamos quando nós retomamos o guidance, mas a gente acredita e está confiante de que temos medida, não só para conter isso, mas também para continuar trazendo retorno para os nossos acionistas. Um reflexo desse ajuste, né, foi com certeza ajustar também a última linha, não é? Porque nós saímos do arranjo de 53 a 56 bilhões de reais de custo de crédito, agora para 59 a 62 bilhões. Estamos com a nossa rede a pleno vapor, chamando o cliente para renegociar do agronegócio. E o reflexo foi, então, rever a nossa arranjo de lucro líquido de 21 para 25. Agora espera um lucro líquido em torno de 18 a 21 bilhões, um retorno ainda de 2 dígitos, bem ali no low double digit, mas a gente acredita que a gente vai conseguir entregar isso sim. E é interessante. Próximo, né, daquilo que a gente esperava na range anterior. A gente tinha essa expectativa de um lucro próximo a esse double digit, e é isso que está também implícito nesse novo intervalo. E eu acho interessante porque os números que você trouxe, os dados, nesses 3 aspectos, eles explicam muito desse incremento, né, da ponta alta de 56 para o 59, né, o início ali da range, porque, se eu não me engano, e a gente vai trazer esses dados, né, só da parte de RJ teve cerca de 1.300 a mais de provisão. O dobro, né? Exato. O dobro que a gente do que foi do que tinha sido no 2T para 1T. Então, o saldo em RJ aumentou, mas o banco também está fazendo essas provisões. Então, assim, a gente não está aguardando o andamento, né? Está fazendo logo de imediato. Então, isso puxa naturalmente o impacto na DRE. Esse é um ponto importante que você está trazendo, porque nós falamos sobre isso também. É a tempestade perfeita. Você teve uma questão específica, conjuntural, no setor do agronegócio, mas no momento também de implementação de uma nova regra de provisionamento, a chamada 4966, e que exige que a gente faça uma carga de provisão logo no início do ciclo. Então, nós não temos mais aquele tempo de você fazer aquela repactuação ou renegociação com o cliente sem carregar no volume de provisão. E é isso que a gente está vendo, né? Isso é interessante, porque antes a gente via a inadimplência primeiro e depois a provisão batendo na DRE. Agora a gente vê os dois andando praticamente juntos. Então realmente é visível, né? Então explica boa parte da variação. Exatamente. Mas a gente está bastante confiante. Independentemente disso, a gente tem números muito bons para falar sobre crédito, principalmente no segmento de pessoas físicas, no crescimento aí da nossa carteira sustentável, na nossa margem financeira bruta, que já reflete aí o foco em linhas com mais rentabilidade, no controle das despesas administrativas e também nas receitas com serviços dos nossos clientes. Bom, Giovanni, então, depois disso tudo que você trouxe aqui pra gente, dá para entender que o resultado do terceiro trimestre foi o low, foi a ponta mais baixa do nosso resultado e que daqui para diante a gente tende a ver melhoras? O banco ele vinha numa toada de entrega de resultado para os nossos acionistas bastante robusta, demonstrando aí a fortaleza do Banco do Brasil em gerar negócios e entregar resultados. A gente estava com um retorno sobre o patrimônio líquido aí acima de 20%, ali muito em linha com o par privado, mas sem dúvida alguma, quando a gente olha, fica nítido que este resultado que estamos colhendo neste ano são outliers. Nós nunca tínhamos enfrentado uma crise como essa que nós estamos enfrentando. O Banco do Brasil, ele absorveu só em 25 aproximadamente 60 bilhões de reais de provisão. Isso é muito, muito forte. E nós conseguimos entregar um resultado ali com uma rentabilidade menor, lógico, estamos passando por esse momento, mas mesmo assim conseguimos entregar uma rentabilidade. O nosso foco principal
precisamos estancar essa perda de valor em decorrência principalmente da inadimplência na carteira rural. Nós falávamos que tínhamos uma percepção, uma expectativa que o terceiro trimestre seria muito semelhante ao segundo trimestre. E é o que estamos mostrando aqui. Estamos entregando 3,8 bilhões de reais, que é um lucro bom. Poderia ser maior? Poderia, com certeza, se não fosse o volume de provisões que nós contabilizamos. Mas, querendo ou não, uma rentabilidade ali de 8,4%, mas na nossa expectativa para o ano de 25, que é um ano de ajustes, vamos estar entregando ali a low double digits, né? Low teens. Então, isso para nós demonstra com certeza não só a execução da nossa estratégia de uma maneira muito disciplinada, mas também a busca de alternativas e soluções para ajudar a coibir essa perda de valor em decorrência da inadimplência e também buscando novas alternativas de resultados que até então não tínhamos. E o crédito trabalhador é um ponto, depois se quiserem podemos falar sobre ele, para poder então estar fazendo esse ajuste e olhar agora para 2026. A capacidade do Banco do Brasil de gerar resultados consistentes é fato. E nós estamos, então, passando agora por esse momento para deixar o banco, então, preparado para a retomada do seu patamar de rentabilidade, que é a rentabilidade que o Banco do Brasil é capaz de gerar. E é interessante, né, Giovanni? Você mencionou, a gente esse ano, se você contar, com o impacto na DRE foram 44 bi, né, que a gente fez de despesa de provisão, mas teve realmente a virada de chave ali de 2682 para 4966, que só isso em capital, né, em PL, foram quase 18 bilhões que a gente constituiu de provisão, né? O impacto no PL foi menor, mas ainda assim, tanto em capital quanto em resultado, o banco está entregando um ROI estável, né, em relação ao tri passado, e essa estabilidade ele mostra realmente, corrobora, né, a questão de que o freio do movimento de queda, pelo menos isso é ilustrado muito bem, acho que nesse dado que você trouxe aqui pra gente, de o lucro caindo ali, né, do que a gente vinha dando nos 9,6 ao tri, mas fletando agora no 3,8. Então, a tua confiança é que realmente, né, do quarto trimestre em diante, a gente consiga ter uma inflexão, né, pelo menos um lucro crescente já nesse próximo trimestre. Eu não quero cravar aqui que o quarto trimestre já vai ter inflexão. Uhum. É fato a situação da carteira do agro, né? E eu já falei isso aqui para vocês, e fica nítido, o lucro do banco caiu quase que pela metade, né? Mas também o Banco do Brasil tem mais de 400 bilhões de reais voltados para esse segmento, que está passando por essa dificuldade. Entendi. E o Banco do Brasil é o maior financiador, e sempre foi e sempre será, do agronegócio brasileiro. E nesse momento de dificuldade não podemos também deixar os nossos clientes desassistidos, mas precisamos ter uma prudência no controle dessa inadimplência e também garantindo a transparência para os nossos investidores, para eles entenderem o que efetivamente está acontecendo. Eu acredito que uma vez superada essa questão da medida provisória 1314, que vai permitir com que os agricultores renegociem, alonguem os seus pagamentos, eles tiveram um impacto de fluxo de caixa grande. Atrelado também ao controle dessas recuperações judiciais que não fazem sentido, uma vez que a gente tem medidas para permitir com que o agricultor venha negociar conosco, a gente possa então deixar para o mercado, né, refletido o que o Banco do Brasil é capaz de gerar de resultado. Então, provisão cresceu muito, é o principal ponto que reduziu o nosso resultado. Como eu disse, 2025 é um ano de ajustes, preparando o Banco do Brasil para um novo ciclo de crescimento. Resumindo, o trabalho de contenção realmente está sendo feito. Agora, exato. Entendeu? Quarto trimestre, ainda não quero já adiantar, mas a gente percebe, até por esses atrasos, que as provisões ainda continuaram fortes em outubro. Estamos trabalhando para controlar novembro e dezembro. Acredito que no quarto tri teremos um resultado melhor do que o terceiro. Importante. Entendeu? Mas
não necessariamente igual ao do primeiro trimestre, que é aquilo que a gente esperava quando retomou o guidance. Sim. Não é? Então, assim, por isso que eu prefiro não falar de pontos de inflexão agora. Importante. Né? Importante. Mas estamos trabalhando para conter e buscar esse ponto de inflexão. Até pelos desenvolvimentos que aconteceram ao longo do trimestre, que você já explicou para a gente, né? Então, Sim. a gente está realmente ajustando e balizando a expectativa com base em como o cenário realmente está mudando. Bom, Giovanni, eu acho que fica bem claro o efeito das provisões sobre o resultado, né, nesse ano, nesse trimestre. E aí tem uma tela que eu pedi para o pessoal trazer, eu acho importante, que ela detalha um pouco mais dessa dinâmica do fluxo de provisão e do efeito da inadimplência. Então, vamos falar um pouquinho a respeito disso. Essas informações que você trouxe aqui, elas corroboram tudo que eu falei até agora. Se você for ver bem do fluxo de provisão que nós tivemos contabilizados nesse terceiro trimestre, a maior parte veio da carteira de agronegócio. Foram 8,8 bilhões de reais de reforço de provisão só nessa carteira. Isso aí eu deixei de contabilizar aproximadamente 4 bilhões de reais de lucro. Não é? Claro que nós tivemos também um fluxo importante vindo da carteira de pessoas físicas, 6 bilhões de reais. Mas ali você tem um ponto muito pontual, uma questão de cartão de crédito, que a gente está controlando, está sob controle, mas tem principalmente uma contaminação do próprio cliente do agro, que são pessoas físicas. E aí, inclusive no cartão também, né? Hã? Inclusive também no cartão. Sim, também, essa relação. no cartão também. Ele para tudo. Não é? Então, assim, precisamos dos nossos funcionários ali na ponta, conversando com os clientes, explicando, chamando, sentando para negociar, para a gente poder, então, controlar. O terceiro trimestre mostra que a gente, de certa forma, apesar do aumento do fluxo, foram 17, quase 18 bilhões de provisão nesse terceiro TRI. Eu praticamente aumentei em 2 bilhões de reais quando comparado com o segundo TRI. Sim. Mas eu consegui entregar o mesmo resultado. Isso por quê? Porque eu trabalhei forte nas minhas linhas, no meu top line, nas minhas linhas de receita, para trazer mais margem, mais resultado, para me ajudar a enfrentar essa intempérie que eu estou enfrentando agora, né? Então, assim, eu chamaria atenção. A pessoa jurídica, por exemplo, ela já trouxe um fluxo bem menor, não é? Se não fosse o reforço que nós tivemos que fazer para casos específicos, eu teria até tido uma ajuda melhor aí nesse volume de provisão e talvez eu tivesse repetido o mesmo volume de provisão comparado com o segundo trimestre deste ano. E a Jana, você fez um ponto, Jana, interessante da questão do contágio, a questão de cartão de crédito. Acho que a gente tem dados também, Giovanni, que ilustram bem o quanto do efeito do que está acontecendo no agro teve de efeito sobre a pessoa física. A gente tem destacado o efeito, né, de que cerca de 40% do incremento de inadimplência, né, observado nesse período veio, né, no comparativo aí anual, veio de produtores rurais, justamente pelo ponto que você cravou, né, que existe esse compasso de espera que afeta também outras carteiras. Sem dúvida alguma, você vê ali que a INAD da pessoa física em 601, isso, ela não é a inadimplência de uma carteira de pessoa física que a sua maioria está focada principalmente no consignado público, setor público. Né? Então nós temos sim um agravamento ali, digamos um efeito contaminação talvez, né? Uhum. Se não fosse isso, eu estaria ali mostrando uma INAD na pessoa física perto de 5%. Né? Então é por isso que a gente precisa continuar sendo diligentes ali para poder negociar com o produtor rural e controlar essa inadimplência. Giovanni, você deu uma informação interessante que eu acho que é importante a gente explorar, que é a questão do desempenho do nosso top line, que apesar de tudo que a gente vem observando na questão de custo de crédito e a situação toda do agro, que está fora de proporção com o histórico, mas a gente está entregando um crescimento de tri a tri importante, né, relevante aí de margem. Eu queria que você puder destacar para a gente o que é importante ali dentro dessa dinâmica boa de top line. Acho que ajuda bastante o mercado. Esse é um ponto importantíssimo, Marcelo, porque a tendência é as pessoas sempre olharem a questão da provisão e se esquecerem daquilo que a gente está fazendo. E nós falamos que a melhor forma de enfrentarmos esse problema neste ano seria focar naquelas linhas mais rentáveis. Esse gráfico que vocês trouxeram, ele é muito bom porque ele mostra claramente que nós fomos capazes de crescer aí em 5% na visão trimestral
a nossa margem financeira bruta, que é onde ali mostra a força da capacidade do Banco do Brasil de gerar negócios com a sua base de clientes. E eu chamo a atenção para o crescimento da margem com clientes, que foi fenomenal. Nós crescemos aí mais de 10%, fruto dessa nossa estratégia de focar em linhas mais rentáveis e com menor risco. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para o crédito trabalhador. O crédito do trabalhador, o Banco do Brasil foi pioneiro em abraçar essa oportunidade e nós crescemos, hoje somos o segundo em termos de market share, já ultrapassamos 11 bilhões de reais de crédito que nós fizemos aí desde o lançamento do programa, que foi ali no final de março deste ano. Mais de 1 milhão de operações. Mais de 1 milhão de operações, muito bem lembrado, Janaína. Então, a gente acredita que nessa toada que nós estamos, apesar dos impactos, por exemplo, de uma Selic maior no trimestre, isso pressiona a nossa captação, nós temos aí um nosso ALM, temos uma exposição maior a captações pós-fixadas, mas por outro lado estamos crescendo mais aceleradamente em linhas com maior spread, como por exemplo o consignado, seja o público, o trabalhador, cartões de crédito. E eu chamaria a atenção também que o nosso resultado na margem só não foi maior porque ali quando você olha a margem com o mercado, nós tivemos uma queda fruto principalmente do Banco Patagônia na Argentina. Né? Então, a gente contabiliza todo o resultado do Banco Patagônia ali na margem com o mercado, deu uma redução ali de aproximadamente uns 400 milhões de reais. Se não fosse isso, teríamos apresentado uma margem até mais pungente nesse terceiro trimestre. Então, eu acredito assim, a gente percebe o spread global aumentando, o spread com pessoas físicas aumentando, e o controle da inadimplência na carteira pessoa física é importantíssimo para a gente, então, garantir com que, apesar do que estamos enfrentando pelo lado do custo de crédito, aqui no top line a gente está entregando mais resultado para nos ajudar, então, a buscar aquele ponto de flexão que você mencionou, né, Marcelo? Bom, Giovanni, já que a gente está falando da performance de top line, eu acho que vale a gente mencionar um pouco sobre o desempenho das receitas com serviços. E aqui acho que fica interessante da gente fazer um mix também com controle de despesas, né? A nossa eficiência continua muito boa. Então, o que a gente pode falar a respeito dessas duas partes da equação? Quando a gente olha, assim, a parte de prestação de serviços, nós temos grandes negócios estão vindo das nossas empresas, que a gente chama de empresas ligadas, como administração de fundos, consórcios, também é um outro ponto muito importante que gera muita receita. A nossa empresa BB Seguridade, que traz todo aquele universo de previdência, capitalização, seguros, total. E a gente percebe que a atuação do banco, ele tem vindo muito bem, a gente conseguiu entregar no trimestre aí um crescimento leve de 1,3%, a 8,9 bilhões de reais de receita com prestação de serviços. Claro que temos desafios, sim, temos. Principalmente ali na parte de previdência, tivemos no terceiro trimestre um pouco de volumes que foram reduzidos, e também na parte de seguros, até fruto dessa questão toda do rural, exatamente, porque tem uma parte ali de seguros rurais que não performou do jeito que a gente esperava de performar, mas mesmo assim é uma parte importante da formação do nosso top line, e a gente está bem. Tivemos, é importante lembrar, né, com a 4966, eles mudaram a forma da gente contabilizar aquelas receitas de operações de crédito. Isso. Agora subiu para a margem, né? Passou para a margem. Total nas tarifas ali, e agora foi para a margem diferido no tempo. Então, exatamente. Isso é importante. E tem uma parte da receita que não veio nesse trimestre, principalmente voltada ao mercado de capitais. Isso é uma coisa que a gente vai ter que recuperar aqui e agora, entendeu? Mas eu consideraria que nesse quesito a gente está vindo muito bem, podemos melhorar, mas estamos vindo muito bem. Isso nos ajuda também a ter o melhor índice de eficiência entre os demais bancos. Mesmo com toda essa nossa estratégia digital, o Banco do Brasil foi o único banco que não fechou agências e que não demitiu pessoas. E a gente está utilizando a nossa base de funcionários para nos ajudar não só a gerar mais resultado, mas também a recuperar aquilo que a gente perdeu.
vindo fruto aí da inadimplência. Então a gente olha, quando olha na parte de despesas administrativas, ela vem caminhando ali muito bem controlada. A gente cresceu na visão trimestral 1,4%, pouquíssimo. Na visão de 9 meses, totalmente em linha com o reajuste salarial. E aqui nós temos um ponto, que é o controle das despesas voltadas, né, do core do business, mas também os investimentos que a gente vem fazendo, principalmente na parte de tecnologia. Então eu considero que o desempenho do banco nesses dois quesitos, em receita com prestação de serviços e também no controle das despesas administrativas, foi muito positivo. Isso também está nos ajudando a atravessar esse período de ajuste. E é importante também, Giovanni, que eu acho que o ponto que você trouxe em tarifas, né, a gente não tem uma comparabilidade direta com o mercado, porque toda a parte de transacionalidade de cartão, no nosso caso, vem por equivalência. Né? Então esse crescimento de 1,3, né, que a gente teve no trimestre nesse contexto, né, eu acho que realmente mostra uma consistência de entrega muito boa no tempo, sem esse boost de receita que no nosso caso entra em outra linha. Né? Sim, se fosse somar seria até maior, né, exato, o resultado sim, disso daqui. Concordo com você. Então assim, a gente tem muita coisa boa do resultado do banco. A gente sempre tem a tendência a olhar o lado negativo, mas muito pelo contrário, a gente entende que tem muitas oportunidades que a gente tem para fazer ainda, para trazer o resultado do banco para aquele patamar que a gente mostrou ali no início do nosso videocast. Giovanni, caminhando aqui pro final, né, da nossa conversa, mas tem um último tópico que eu acho que é muito importante a gente destacar, que o mercado sempre cobra a gente, né, já em relação ao andamento do capital do banco. E eu acho que você trouxe muito claramente, né, nas suas falas aqui, respondendo nossas perguntas, que o banco está passando por um movimento em perda esperada, e sim, está absorvendo isso no balanço, mas o top line, toda a nossa capacidade de geração de receita está bem calcada. Mas e do ponto de vista de capital? A gente tem, na tua opinião, capital suficiente para alimentar esse crescimento? Como que está a tua gestão aqui, né, a gestão do banco, no âmbito do capital, né, destacar os principais impactos e o que você vê para 26, por favor? Eu acredito que esse é um ponto muito importante, Marcelo, porque é o coração de um banco. Eu preciso ter um nível de capital sólido que me permita continuar crescendo. É a razão de alavancagem, né? Sim, é a razão de alavancagem. E temos regras prudenciais, inclusive, bastante restritivas no Brasil, alinhados aí com a Basileia, para que os bancos observem isso daí, principalmente os bancos incumbentes. E no nosso caso, quando você vê, nós saímos aí de um 10,97, o core equity, né, o principal, capital principal, para 11,16. O que fica claro para mim quando a gente olha esse número? Em primeiro lugar, foi acertada a nossa estratégia de reduzir o payout para 30%, dada a conjuntura de resultado que nós estamos passando hoje, todo o contexto. É racional. Então você percebe que, apesar do lucro ter vindo menor, em linha com o segundo trimestre, eu trouxe aí 14 pontos base de crescimento na minha base de capital principal, fruto aí desse payout menor. Não é? Por outro lado, dado o volume de provisão, é interessante, inclusive, né? Porque o nosso RWA, que seriam os ativos ponderados pelo risco, ele também trouxe até um efeito positivo, porque houve um crescimento muito forte de provisão que acabou reduzindo os ativos. Né? E a gente terminou, então, com um patamar de 11,16. Eu considero que esse é um patamar ótimo para nós em termos de estrutura de capital. Claro que a gente não está simplesmente, meu nível de capital está ótimo, ok. Não, a gente está olhando para o futuro, porque eu não posso correr risco e atrapalhar o crescimento do Banco do Brasil para o futuro. Até por isso revisou o payout, né? Justamente porque tem um plano de 3 anos, né? Exatamente, é importante relembrar isso. Nós temos que prestar contas para o nosso comitê de risco, que acontece isso no âmbito do Conselho de Administração, temos representantes do acionista controlador e de acionistas minoritários, e temos esse compromisso de apresentar um plano de readequação de capital num horizonte de até 3 anos, toda vez que nós
virmos algum tipo de impacto, de desvio que possa eventualmente atrapalhar essa fortaleza do banco. Nós já sabemos que no ano que vem teremos impactos negativos, seja fruto de ajustes na regulação, ou até mesmo o chamado CGPE, por exemplo, que vai cessar a partir de janeiro de 26, ali já vai trazer uma redução de aproximadamente 60 pontos base no nosso nível de capital principal, e é por isso que nós estamos adotando diversas medidas para sustentar e controlar esse nível ótimo de 60 capital. bps só do CGPE, né? Quanto era, Jana, do A gente total? tem ainda, a gente devolveu o híbrido esse trimestre em julho, né? Sim. Foram 9 bps de julho, do ano que vem teremos outra, mais 1 bilhão. Falta 4 bilhões ali para pagar. Bom ponto, Sim. ponto. E temos também os 25 bips da 4966 também no primeiro trimestre do ano que vem. Então, Sim. Aqui no curtíssimo Da prazo, a gente está regulamentação. falando de quase 100 bips. E o RWA operacional, né? Que já vem tendo phasezinho. Então, quase 100 vezes. Se somar tudo, quase 100 vezes. Sim. Exato. Então, esse é um ponto. Claro que a melhor forma da gente enfrentar isso é retomando a nossa rentabilidade. Né? Nós entregávamos aqui quase que 90, 100 pontos base por ano de resultado aqui. Sim. Né? Então, a gente vê que realmente está sendo muito impactado por conta da queda na rentabilidade. Mas a gente tem conseguido controlar isso dentro de um patamar que eu considero ótimo. Um capital principal de 11,16 é muito saudável. Sim, e robusto o suficiente para continuar alimentando o nosso crescimento. Sem dúvida. Obrigada, Giovanni. Obrigada, Marcelo. A gente está chegando aqui ao final do nosso videocast. Espero que a gente tenha contribuído para o melhor entendimento do resultado. E para encerrar, eu passo a palavra agora para o Giovanni fazer as considerações finais. Olha, muito obrigado, Janaína, Marcelo, por essa oportunidade, para a gente poder estar falando um pouquinho aqui do nosso desempenho nesse terceiro trimestre de 2025. Sem dúvida alguma, é desafiador, o ano é de ajustes, mas eu gostaria de finalizar aqui trazendo um pouquinho do nosso novo guidance. É importante refletir sobre o que nós estamos passando, o que nós estamos enfrentando e o que estamos fazendo para poder superar esse momento, e sempre com esse compromisso de sermos transparentes com os nossos investidores e demonstrando claramente o que nós acreditamos sermos capazes de entregar. Para 25, a gente reconhece que com todas essas dificuldades entregaremos um lucro menor do que entregamos no ano passado, mas mesmo assim um lucro com uma rentabilidade boa, considerando o volume de provisões que vamos contabilizar. Você imaginar o Banco do Brasil em 25 contabilizando perto ali de 61 bilhões de reais de provisão, só na DRE, sem falar aquilo que já foi ajustado no PL, e mesmo assim entregando um lucro ali perto dos 20 bilhões de reais, demonstra a fortaleza de geração de resultados que o Banco do Brasil tem, graças ao comprometimento de todos os nossos funcionários e também da confiança dos nossos clientes. Então, eu espero poder estar falando em breve com vocês sobre o resultado do ano de 2025. Faremos uma teleconferência com os analistas e investidores na divulgação do resultado, referente especificamente ao terceiro TRI. Então, quem quiser mais detalhes, acesse o site de Relações com Investidores, leiam os relatórios que você e sua equipe têm feito brilhantemente. Janaína, parabéns inclusive a todos vocês. E participem da teleconferência, que depois ficarão disponíveis também nos nossos canais digitais. Então, espero até a próxima a gente poder estar falando aqui sobre o resultado do ano. Acessem os nossos sites para ver todas essas apresentações, inclusive o site de Relações com Investidores. E até uma próxima, né? Tchau, pessoal. Tchau.